E a gente abre o programa desta quarta-feira falando do mercado da bola, falando do Palmeiras. A tentativa frustrada por Claudinho. Houve uma reviravolta na negociação. O Palmeiras ficou muito incomodado, irritado com a postura do jogador, que teve uma conversa por telefone com a presidente Leila Pereira, garantiu que iria jogar no Palmeiras, apesar do interesse e da concorrência do futebol catari. O Palmeiras estava otimista, confiante, pagaria 17 milhões de euros fixos pelo Claudinho, já tinha um acordo com o Zenit, ganhou o ok do jogador, a negociação já estava em fase final, quando o staff do atleta, pessoas ligadas ao Claudinho, entraram em contato com o Palmeiras, informando que haveria uma mudança de planos. Claudinho não vestiria mais a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, e sim a camisa do Al Sadd do Catar. De novo, o Al Sadd no meio do caminho do Palmeiras. Aquela história lá do pré-contrato do Abel Ferreira, que já é antiga e continua rolando lá no Tribunal da FIFA. O Giovani, que é cria da academia, se transferiu para lá e o Al Sadd levou essa parada, deu um chapéu no Palmeiras. Fábio Piperno, muito boa tarde, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Reviravolta na negociação envolvendo Palmeiras e Claudinho. Piperno. Boa tarde, Pedrinho, um grande abraço aos colegas e à nossa audiência. Bom, vejo primeiro que competir com o dinheiro do Catar não é uma tarefa muito suave para ninguém aqui no futebol sul-americano, Por mais grana que o Palmeiras possa ter hoje, e é um Palmeiras que recentemente fez mais caixa ainda com a venda de mais alguns garotos, como agora recentemente o Vitor Reis. Mas vejam só, eu desde o começo, e já conversei com você, inclusive Pedro fora do ar algumas vezes, eu vejo com muita reserva essa transação envolvendo o Claudinho, não tanto pela concorrência do time Qatar e tal, mas por tudo que o Claudinho fez nessa última temporada de campeonato russo. O campeonato foi interrompido com 18 rodadas, como tradicionalmente acontece, ele tem uma parada para o inverno, por conta do rigor do inverno. Nesse ano, aliás, no último também, essa paralisação é maior, até porque sobram 12 rodadas para o campeonato, lá, enfim, a Liga Russa tem só 16 clubes, então sobram só mais 12, e é tudo que o time tem para jogar até o fim do ano, a não ser aqueles que ainda resistem na Copa da Rússia. Por que isso? Porque a Rússia ela não disputa mais as competições europeias, então ela pode fazer jogos mais espaçados. Vai ter, por exemplo, data FIFA em março, a seleção da Rússia vai ter pouca coisa para fazer, enfim. Então, por conta disso, a paralisação é maior, e os clubes da Rússia, o Zenit, inclusive, está treinando lá no Catar, Mas aí, nessas 18 primeiras rodadas e mais uns jogos de Copa Rússia, da Rússia, o Claudinho, nesse acumulado, fez só um gol. O Claudinho não vive uma boa temporada. Ele chegou na Rússia muito bem. Ele, inclusive, conseguiu lá uma permissão especial do presidente Putin para obter o passaporte russo e tal, porque naquele momento se imaginava, inclusive, que ele pudesse jogar pela seleção da Rússia. Então, houve lá, uma pedalada nos trâmites internos aí para encurtar o prazo aí de residência do jogador, dando a ele essa condição, mas a Rússia não, enfim... A seleção não disputa mais competições internacionais, então acabou não adiantando muita coisa, mas de qualquer forma foi um jogador de muito prestígio na Rússia assim que chegou. Só que nessa última temporada ele não vem bem. Joga em um time que tem, eu até brinco, 9 brasileiros e meio, o meio seria aí o Mário Fernandes, lateral que se naturalizou russo, então está totalmente ambientado. Nem essa desculpa teria, da falta de ambiente, para não jogar tão bem, mas o fato é que não faz uma boa temporada. Então, eu acho que pagar 17 milhões de euros em um jogador que atua em setores, os quais o Palmeiras, eu acho que já está bem servido, eu não sei se é um investimento que realmente valeria a pena. E nós temos aqui a palavra da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que, é claro, é óbvio, ficou indignada com a postura do jogador, deu entrevista ao GE falando sobre essa reviravolta na negociação envolvendo Palmeiras, Claudinho. Entre Palmeiras e Zenit já existia um acordo, mas o jogador escolheu o futebol do Catar.
do que o Palmeiras, né? Preferiu a camisa do Al-Sadd do que a camisa do Verdão. E nós temos aqui as aspas da presidente do Palmeiras no bate-pronto da Jovem Pan. Ela disse o seguinte, abre aspas para Leila Pereira. Nós entramos em acordo com o Zenit e o Claudinho aceitou a nossa proposta. Eu mesma conversei por telefone com o jogador, que por 2 vezes deu a sua palavra de que viria para o Palmeiras. Ele me disse que não queria jogar no Catar. Nas últimas horas, enquanto já trocávamos minutas contratuais com o Zenit, fomos surpreendidos por uma ligação do representante do atleta dizendo que houve uma mudança de planos. Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador a aceitou. Mas o futebol é assim mesmo. Nenhum atleta é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Seguimos no mercado em busca de atletas que possam agregar qualidade ao nosso elenco. Fecha aspas. Agora já passando a palavra para o Flávio Prado, para o Mauro César. Flávio Prado, muito boa tarde. O que dizer dessa situação? O Palmeiras de novo, né? Já trocando documentos, em fase final, e chega na última hora, leva o chapéu, ou as coisas não andam. Claudinho não vem mais para o Palmeiras, Flávio. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Essa é lei da oferta e da procura. O Abel Ferreira trocou documentos, assinou pré-contrato, tudo com o Al-Sadd. E aí o Palmeiras, de alguma forma, conseguiu convencê-lo a permanecer e ele permaneceu. Eu acho que o interesse das pessoas, de cada um, onde vai trabalhar, em que momento vai trabalhar, enquanto o contrato não está assinado, ok. E no caso do Abel Ferreira, parece que o contrato estava, inclusive, assinado. Então, é uma competição, é uma disputa por um jogador, o jogador também procurando aquilo que é melhor para a vida dele, para a família dele, para o futuro dele. Então ele não deu preferência à camisa do Al-Sadd com relação ao Palmeiras, deu preferência à grana que ele vai ganhar lá e à condição de trabalho que ele considerou melhor, somando-se todas as coisas. É isso, faz parte. O Palmeiras ganhou uma com o Abel Ferreira, agora perdeu essa do Claudinho, sem neurose nem na primeira nem na segunda. Faz parte do jogo. No caso do Abel, está na FIFA, porque ele já tinha assinado o contrato, e o Palmeiras reverteu. Agora foi a vez do Al-Sadd dar essa virada, né, no negócio e conseguir levar o jogador para lá. Tá tudo certo. Faz parte do jogo. É uma negociação e o melhor negócio para cada lado tem que prevalecer. Era um bom negócio para o Palmeiras, para o Claudinho era bom até que apareceu coisa melhor. Ele não tinha assinado nada. Para mim tá tudo certo. Tá tudo dentro do normal. E daqui a pouquinho a gente vai exibir no programa também a declaração nas redes sociais do Marcos Braz, né? Ex-homem forte aí do futebol do Flamengo, porque o Marcos Braz também comentou essa negociação frustrada envolvendo Palmeiras e Claudinho, até porque num passado recente Claudinho já esteve aí na mira do Flamengo, esteve próximo até de reforçar o Flamengo e as coisas também não andaram. Mauro César, muito boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto. Tá aí, o Palmeiras tinha esse otimismo, essa confiança que iria se acertar com o Claudinho, mas o negócio não andou. Mauro César, boa tarde. Isso não é novidade, boa tarde. O Claudinho já teve para jogar também no Flamengo outras vezes, vai, não vai, na hora acaba no... Ele conseguiu alguns aumentos de salário lá com esses interesses de times brasileiros, né? E agora conseguiu um melhor ainda, pelo jeito que ele está indo para o Catar, eu imagino que para ganhar mais do que na Rússia, né? E, enfim, é uma escolha de carreira do jogador, né? Certamente apresentaram uma proposta financeira melhor, ele não tinha assinado com o Palmeiras e acabou optando por ir para o Catar. E é muito provável que ele tenha conseguido elevar a proposta dos catares, porque é óbvio, né? Olha, nós temos esse interesse aqui do Palmeiras. Então, tá bom, então a gente quer você aqui. Então a gente sobe mais um pouquinho. É natural, é assim que funciona. Enfim... Agora, eu acho que teve muita pirotecnia nesse mercado palmeirense, não pelo clube não, na imprensa mesmo, tá? E até agora, 2 contratações importantes, é claro, mas uma de um jogador que só vai jogar daqui a alguns meses, que é o Paulinho, a outra de um jogador que veio do exterior, que tem que se adaptar, essa coisa toda. Mas houve um momento que parecia que o Palmeiras ia contratar 18 jogadores novos, não foi nada assim até agora, porque não é tão simples também, né? E acho que alguns tiros são... assim, muito difíceis. Esse é um deles, um jogador que já teve várias tentativas. Você vê, não é surpresa. O Flamengo tentou várias vezes e não conseguiu. Quer dizer, não é surpresa que na hora rói a corda e acaba não vindo. Um dia vai voltar para o Brasil. Um dia que ele não tiver mercado lá fora, ele claramente é um jogador preocupado muito mais em fazer o seu chamado pé de meia do que com questões esportivas, jogar numa liga melhor, que dê visibilidade. Não parece. Que é um direito dele também, não é uma crítica, é só uma constatação. Aí agora na Espanha saiu lá no Sport, que é um jornal que eu não confio muito, mas enfim,
vale o registro, né, que o Vitor Roque teria uma proposta agora do Palmeiras, né? Ele está no Betis, ele está jogando, ele é titular na maioria dos jogos. De 20 jogos do Campeonato Espanhol, ele jogou acho que 16 e foi titular em 13, uma coisa assim. Quase, mais da metade dos jogos ele foi titular. Tem jogado habitualmente, emprestado pelo Barcelona, e custou cerca de 40 milhões de euros, né? Quando foi vendido, muito dinheiro. Então, será que é viável? Será que vale a pena o desgaste de ficar tentando jogadores muito difíceis a ponto de fracassar numa, fracassar na outra? Sinceramente, não sei. O que é interessante é a mudança de postura do clube no mercado, agora disposto a pagar multas significativas, ou seja, utilizando parte do dinheiro arrecadado na venda de jovens jogadores para contratar outros jogadores prontos, mais maduros, né, do que esses que estão saindo, e por multas elevadas, né, bem elevadas aqui para o padrão do futebol brasileiro. O que se falou lá com relação ao Vitor Roque era de 27 milhões, isso, uma coisa assim. Acima até da multa, né? Porque assim, o Barcelona emprestou ele para o Real Betis, o Betis tem ali a cláusula, né? Tem a condição de comprar o jogador ao final do contrato, se eu não estiver enganado, em 25 milhões de euros, né? 25, 26, e o Palmeiras ofereceu acima até. Que é um negócio até meio sem sentido, né? Porque se oferecer mais, se a multa é tanto, olha, eu pago a multa. Eu tenho que acertar com o jogador. O jogador quer jogar no Palmeiras? Quero. Quer aceitar tanto? Quero. Então, paga a multa e acabou. Isso me lembra uma vez que teve um jogador que estava no Botafogo, e aí saiu uma notícia num site importante que a Juventus de Turim queria esse jogador. E aí a proposta era maior do que a multa, mas ele não ia sair. Eu falei, e era aquela época o Botafogo não era SAF, estava sem dinheiro. Agora tem lá essa situação, né? Assim, coisas que não fazem sentido. Só serve para valorizar o jogador, né? Isso valoriza o jogador. Andreas Pereira também, essa novela que se arrasta já há mais de um mês. Negociação muito difícil. Um nome muito difícil porque o cara é titular absoluto do Fulham. Também, de novo, outro dia eu li num site, teve um jogo do Fulham contra o Brighton. Enfim, ele não jogou, ficou no banco, entrou no segundo tempo. Aí o colega escreveu na matéria no site que o fato de ele ter ficado no banco sinalizava que ele está perdendo espaço. Que nada, ele joga todos os jogos como titular. Aquele jogo ele foi preservado. Aí o jogo seguinte foi Copa da Inglaterra contra o Watford. Aí ele jogou, foi 4-1, ele jogou. Realmente, assim, são tiros que é difícil acertar o alvo. Ah, mas o Andrés falou que ele quer vir. Ele não vai falar, não, Palmeiras, gente, pelo amor de Deus, não sejamos ingênuos. Você chega para o jogador e pergunta, o Palmeiras quer te contratar, você gostaria de jogar no Palmeiras? Ele fala, não. Ele vai fechar uma porta num dos clubes que tem condições de um dia trazê-lo de volta e pagar bem? Claro que não vai falar isso. Está com 29 anos. Exato, ele sabe que daqui a mais alguns anos o mercado vai começar a se fechar para ele. Aí do Fulham ele vai sair para jogar num time da Championship, da segunda divisão inglesa, ou um time que briga para não cair, porque o Fulham é um time que se mantém ali, numa posição confortável na tabela. Não vai ser rebaixado. Já foi, voltou, mas agora está mais estável. O técnico é o Marco Silva, que é um português. Ele não vai dizer não. Mas é uma contratação muito difícil. Quando ele vem para o Flamengo, era outro momento. Ele estava encostado no Manchester United, sendo emprestado para outros times, e aí foi emprestado ao Flamengo. Passou na Lazio até, né? Aí ele vem para o Flamengo emprestado com uma multa lá de 10 milhões na época. Mas agora ele não está em baixa. Por quê? Ele não é o United, é o Fulham, que é bem menor. Mas é um time da Premier League e ele é titular da equipe. E os times da Premier League têm dinheiro. Então, assim, tem titular, os caras têm grana. Teve a proposta de 25 milhões de euros do Olympique de Marseille na janela anterior, não houve negócio, então assim, ele se valorizou, e ele agora joga na seleção brasileira também, está valorizado nesse outro aspecto. Então assim, eu acho que o Palmeiras tem tentado nomes muito difíceis, isso gera um desgaste, que é o Andréas, não rolou até agora, vai ser difícil. Claudinho, já se sabia do retrospecto do Flamengo. Pô, o Flamengo tentou e o cara não veio, né? De repente, se o Anderson Barros, que é amigo do Marcos Braz, ligasse para o Marcos Braz, que você citou aí, se é que não falaram, o Braz certamente poderia falar para ele, foi assim. Então, eu acho que talvez fosse mais interessante mirar nomes mais factíveis, para evitar essa situação de tenta um, não rola, vai o outro, sabe? Eu acho que isso não é bom para o clube. Não é bom pro clube. E a pirotecnia que eu falei ali não foi do clube, não. O Palmeiras não está. Eu não vejo o Palmeiras fazendo estardalhaço, tudo. É da imprensa mesmo, que ficou, nossa, agora vai montar um time imbatível, não sei o quê. Mas na verdade não é tão simples, né? Porque, por mais que tenha muita grana circulando no futebol brasileiro, são nomes muito caros, né? E o cara como o Claudinho, que eu falei, para ele a preocupação número 1 parece o melhor contrato possível. Não importa, é na Rússia, não joga no futebol internacional, no Catar, que você fica ali meio que num campeonato. É uma vida mais tranquila, né?
o Piperno está falando, são poucos jogos. No Catar são pouquíssimos jogos. Intervalos enormes entre as partidas. Treino à noite. Exato. Aí fica ali e tal, mora na bolha, a casa toda refrigerada, carro refrigerado, um calor danado, dá 50 graus à sombra no verão. Mas você vive numa bolha ali, com conforto e tudo, ganha bem, passa um tempo ali, resolve a sua vida. É um direito que ele tem. Agora, outros jogadores não preferem, não. Tem jogador, quem foi? Foi o Modric, né? Que recusou ir para a Arábia Saudita. Toni Kroos também. Falei, não quero. Já está rico, cara. Pô, eu não estou preocupado em ganhar tanto dinheiro mais aqui. Eu prefiro ficar aqui jogando no Real Madrid, mesmo sendo reserva. Mas eu me sinto melhor. É uma questão de opção de vida de cada um. E o Claudinho, no caso, ele sabe que tem mercado aqui no Brasil. Ele sabe que vira e mexe em toda a janela, o nome dele é especulado e é colocado em Flamengo, Palmeiras, Corinthians e assim por diante. Então acho que ele deve ter pensado, garanto aqui mais um contrato bom com o futebol árabe e depois eu posso pensar em voltar mais pra frente, lá pra frente eu volto aqui pro Brasil, porque ele tá com 27 anos, né? É até mais novo que o Andreas Pereira. Então já garantiu mais um contrato milionário lá no futebol árabe, que a gente sabe que paga bem, e depois ele pode pensar em retornar ao Brasil. Eu acho que a estratégia e o plano de carreira é esse. Com o Vitor Roque, só para confirmar a informação, ele tem contrato com o Real Betis até junho deste ano, ou seja, até o término da temporada europeia, com opção de renovação por mais uma temporada, e a opção de compra do Real Betis no contrato é de 25 milhões de euros. E o Palmeiras teria oferecido 27, ou seja, até acima da opção de compra que tem o Real Betis no contrato. E mesmo assim, não foi para frente o negócio. O Palmeiras já está esbarrando aí, encontrando dificuldades. Eu falei do plano de carreira do Claudinho, Piperno. No caso do Vitor Roque, me parece, e outros clubes, até o próprio Palmeiras já tentou, já sondou, conversou com o jogador, com o staff. É um atleta jovem, é um atleta que tem contrato com o Barcelona, tem contrato de empréstimo com o Real Betis, é um atleta que quer vingar na Europa e não parece ser o caso de um retorno ao Brasil. Então aí se cria mais uma dificuldade, como disse o Mauro César, né? É o Palmeiras buscando negociações complexas, né? Difíceis no mercado da bola. Bom, aí a gente precisa entender como são os contratos. No caso do Claudinho, ele foi para o Zenit, que é um clube muito rico, de longe, o mais rico da Rússia, né? Já, enfim, a gente já falou aqui ontem, acho que foi sobre a história do dono, do parceiro do Zenit, que é, enfim, a Gazprom e tal, uma das maiores produtoras de gás do mundo. Então não falta dinheiro. Então, lá certamente ele ganha bem, muito bem. Aí ele recebe uma proposta do Palmeiras, imagino eu, até para ganhar mais. Puxa vida, né? Então vamos dar agora um upgrade de carreira, né? A gente volta ao futebol brasileiro ganhando mais. Só que com toda essa onda e tal, ele consegue despertar o interesse de um clube catar que provavelmente vai pagar mais ainda. Então veja, ele sai do Zenit, poderia vir para o Palmeiras provavelmente para ter uma situação muito confortável e vai para um outro mercado para ter uma vida mais confortável ainda. Então, é óbvio, quer dizer, o plano de carreira dele certamente é esse, de se tornar alguém, de ganhar muito dinheiro jogando bola, que é algo totalmente legítimo, ninguém tem nada a ver com isso, e né, que seja feliz. É um time, inclusive, importante lá para a região, joga lá a Copa da Ásia, enfim. Agora, no caso, e eu acho que o Palmeiras pagando 17 milhões de euros, é um valor muito alto, e certamente o Palmeiras faria esse investimento em um jogador que não terá provavelmente um valor de revenda tão alto assim. Então alguém para chegar e ficar, alguém para chegar e resolver problemas. E eu não acho que ele seria alguém que poderia dar esse upgrade aí para o elenco do Palmeiras. Ele é um ótimo jogador, mas o Palmeiras acho que tem jogadores desse nível no elenco. No caso do Vitor Roque, veja, então ele tem esse contrato com o Betis, que garante ao Betis a possibilidade de renovar, e se quiser ficar definitivamente com o jogador, o Betis vai lá e faz o depósito de 25 milhões de euros, pronto, encerra a conversa. Mas, veja, essa é uma cláusula, obviamente não conheço o contrato, mas isso é provavelmente uma garantia que o Betis tem. Agora, se tiver um terceiro interessado em ficar com o jogador, ele vai ter que chegar no Barcelona e certamente cobrir isso aí. Porque 25 me parece ser o valor para o Betis, não um valor para qualquer um no mercado. Agora, é um jogador de 20 anos, esse poderia ter valor de revenda. O Barcelona pagou nele? Oi? Quanto o Barcelona? Mais de 40. Tanto que
O Vitor Roque, Flávio, o Vitor Roque, ele poderia ir imediatamente assim que o Barcelona concretizou a transação, mas o Barcelona, inclusive, teve que esperar até janeiro para aliviar um pouco a folha, porque tinha a questão do fair play financeiro. Então, gastou muito, ele tinha um salário maior e tal, ele teve até que fazer um acordo aí para aceitar, já de cara, ganhar um pouquinho menos para poder se encaixar. Porque naquele momento o Barcelona, endividado e tal, teria que fazer uma lipoaspiração na folha. É uma perda de 15 milhões, né, nessa brincadeira. Uma perda de 15 milhões de euros, né? Sim. No mínimo isso, né? Agora, por ser um jogador de 20 anos, acho até que para o Palmeiras valeria o investimento e tal, mas de fato não seria uma negociação fácil, não seria, veja, um jogador que vale muito e um jogador, assim, eu imagino que um jogador com 20 anos, com o staff que ele tem, os caras devem estar falando, escuta, vale mais a pena aguentar um pouco mais de tempo aqui no Betis, é uma outra vitrine, você está aqui no mercado europeu, do que voltar ao Brasil e ter que começar tudo de novo, né, para tentar um dia voltar para cá, porque obviamente o plano de carreira do jogador certamente passa por ficar no futebol europeu, né? Diferente do que aconteceu, por exemplo, com o Gabigol, que voltou até muito jovem e não teve talvez essa paciência com o futebol europeu. Não foi muito utilizado na Inter, perdeu a paciência, foi emprestado para o Benfica, também não foi muito utilizado lá, perdeu a paciência e já voltou para o Brasil. Não é todo jogador que vai chegar lá e vai voltar tão jovem. E tem uma outra coisa, que o Palmeiras e o Flamengo enfrentam especialmente no mercado doméstico. Aqui no Brasil, por exemplo, o jogador para eles é mais caro. Uma coisa é o Grêmio, o Internacional, o próprio Corinthians, né? Só tentar contratar alguém. Outra coisa, os dois demonstrarem interesse pelo mesmo jogador, que sim, certamente esse jogador vai custar mais para Palmeiras e Flamengo. Mas provavelmente mais barato do que trazer um cara de fora. Ah, sim. Né? Porque nós vamos trabalhar em reais, não em euros, né? E a gente tem aqui a declaração do Marcos Braz nas redes sociais. Ele comentou essa negociação frustrada do Palmeiras pelo Claudinho, essa reviravolta, né, que se passou nas últimas horas. O Marcos Braz falou no Twitter, né, escreveu lá que o jogador, pelo visto, tem um histórico realmente de dar para trás em última hora. Tá aí, o Marcos Braz pegou a notícia, colocou no Twitter e aí comentou embaixo. Sempre isso, eles devem achar bonito, acertam e depois correm. Tá aí o Marcos Braz, o jogador que já esteve muito próximo de reforçar o Flamengo e no final das contas ficou no Zenit. Agora deixa o Zenit e se transfere para o futebol Qatar e para o Al Sadd do Qatar. Agora um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Voltamos já com o bate-pronto para você. Seguimos no YouTube. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like, muito obrigado pela audiência, já fazendo o convite, porque mais tarde tem Santos e Palmeiras na Vila Belmiro com a transmissão da Jovem Pan, na voz do Nilson César, e logo após o apito final tem o Canelada aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e, é claro, também pelas ondas do rádio você vem com a gente. Flávio Prado, tá aí, o Palmeiras tendo dificuldades nas negociações, assim, me causa um pouco de estranheza, até nas falas da Leila, no que ela diz respeito ao staff do jogador, ao Claudinho. Pelo visto, ele tem histórico mesmo. Pelo visto, ele, as pessoas que cuidam da carreira dele, de dar para trás na última hora, quando já estava tudo certo, tudo bem encaminhado. Mas não parece que em toda negociação é sempre o Palmeiras que está certo e o outro lado que está sempre errado, Flávio? Isso que eu não consigo entender. Parece que em toda negociação do Palmeiras é sempre essa história. Não, estava prestes a assinar, estava tudo encaminhado e aí deu para trás. Até em negociação por técnico. Eu vou lembrar aqui que antes da era Abel Ferreira, o Palmeiras foi até o Equador, né? Buscar lá o Ramírez e tava tudo encaminhado e não sei o quê, e deu pra trás, né? Pegaram até o jatinho da Leila, acho que o Anderson Barros que foi pra lá, pro Equador. Ele estava fechado com o Internacional. Olha quanto tempo que a gente tá falando. Foi até um pouco antes da Leila realmente assumir a presidência do Palmeiras, hein, Flávio Prado? Ele tava fechado com o Internacional, né? O Palmeiras. Não, e depois o Palmeiras. Dá um boné, né? Depois, assim, e tem gente que tá vendo essa história do Claudinho como se fosse um livramento, né? Tem torcedor que tá chateado porque não veio. Tem torcedor que já está achando que é um livramento. Piperno até passou os números, né? 1 gol em pouco mais de 20 jogos. O que você pensa da postura do Palmeiras no mercado, Flávio? O primeiro, eu acho que realmente o Claudinho não é a solução de todos os problemas. Não vai subir patamar de time. Tem jogador que você contrata, o cara muda o patamar do teu time. Não acho que seja o caso do Claudinho. Bom, jogador útil aqui no Brasil. O time que ele jogar, ele vai dar uma melhorada no time, vai dar uma ajeitada. Mas não vai subir patamar de time nenhum. Não é ele que vai achar, chegou no Palmeiras, o Palmeiras... não. É bom, ele vai compor bem o elenco, é jogador útil.
E depende também da adaptação. O Felipe Anderson, por exemplo, chegou com mais credenciais do que tem hoje o Claudinho e até agora não se acertou, vai se acertar, mas até agora não se acertou. Então tem esse detalhe. Se chegasse no Flamengo, por exemplo, ele ia mudar o patamar? Não, né? O Flamengo tem Arrascaeta, tem alguns jogadores que jogam alguma coisa também, né? Então dá para considerar desse jeito. O Palmeiras, ele vai para o mercado e as pessoas podem falar não para o Palmeiras, faz parte disso. Eu não acho que o Claudinho corre, eu acho que o Claudinho se coloca no mercado. A partir do momento que alguém procura e outro procura e cobre, ele vai para a melhor oferta. E está certíssimo, é assim que tem que ser, é assim que funciona. É dessa maneira que o Palmeiras faz os negócios dele, tipo assim, vamos supor que o Vitor Reis foi negociado agora com o City. Quanto custou? Alguém sabe certinho? Quanto foi? O Vitor Reis, Flávio, 37 milhões de euros fixos. Sem bônus, só 37 milhões de euros fixos. Se o Manchester United oferecesse 40, o Palmeiras não faria? Fácil. 38 que fosse. É normal, é negócio. Negócio é assim mesmo. Tem hora que você vai negociar, mas... De volta à rádio. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas, com o bate-pronto desta quarta-feira, falando aqui do Palmeiras, a postura do Palmeiras no mercado da bola. Flávio Prado, desculpa te interromper, Imagina. A palavra é sua. Em paz. Então, assim, o mercado é assim mesmo. Você tem um produto, né, com todo respeito à pessoa, estamos falando de ser humano, mas ele está lá no mercado que ainda mais leva. O interesse do cara tem que ser pesado. Por exemplo, a famosa não ida do Fabrício Bruno para a França. Ele fez as contas e chegou à conclusão que não interessava para ele. Na Inglaterra, né? Não, foi o futebol. Foi a Inglaterra. Recusou a Inglaterra. Mas teve... A França, a proposta, na verdade, acabou não se concretizando. Acho que do West Ham que ele recusou. Do West Ham ele recusou. Isso, 15 milhões de euros. Ele chegou à conclusão que para ele não era interessante naquele momento, com a esposa grávida e tal, sair do Rio de Janeiro para ir para lá, até porque os números não interessavam para ele. Mas jogar a Premier League é muito melhor. Eu acho isso. Mas ele não acha. Ué, cada um é cada um. E resolveu topar jogar em Belo Horizonte e tá tudo certo também. Tá tudo certo. Cada um sabe o que é melhor para si. Não interessa o que o Palmeiras pensa ou não pensa. Fechou o negócio? Não fechou. Vê alguém, cobriu. Ué, repito de novo. Palmeiras tirou o técnico do Al-Sadd, que era o Abel Ferreira. Ué, não é? E na época não houve indignação, irritação com o Abel Ferreira, declaração pública. O Abel Ferreira terminou o contrato dele com o Palmeiras, eu ia terminar. Ele assinou um contrato com o Al-Sadd. Então ele é técnico do Al-Sadd, ok? Ele pode não ter ido fisicamente para lá, mas ele assinou o contrato. Na FIFA, tanto que vão pagar multa. Na FIFA ele era técnico do Al-Sadd. Tá rolando julgamento ainda na FIFA, no tribunal da FIFA, né? Palmeiras foi lá e tirou o técnico do Al-Sadd. Tá errado? Se o técnico do Al-Sadd aceitou ver o Palmeiras de vez de calar. Se o Palmeiras se sujeitou a pagar multa, ou Abel, não sei como é que foi feito o negócio, e virou, acabou, velho. É interesse de cada um tem que olhar o seu lado. Ainda mais no futebol. Carreira desse tamanho, curtinha, muito rápida. O nível alto do jogador passa muito rápido, do treinador também. Então, cara, tem que aproveitar as oportunidades. Você não acha que é falta de ambição do Claudinho, como tem muita gente falando aí? Não quis voltar pro futebol brasileiro, é falta de ambição, agora vai jogar lá no Catar. Já estava escondido na Rússia, vai ficar ainda mais lá no Catar? Eu acho que quando ele ficar preocupado com a ambição dele, ele puxa o extrato no banco e vai acabar na hora o problema. Nossa, que falta de ambição. Ele olha lá, aquele monte de zero, um S e aquele monte de zero. Acaba na hora esse drama de ambição. Sabe, é o psicólogo, meu psicólogo. Vou te olhar meu psicólogo. Não tem sabe? Acabou. Extrato. Tá resolvido. Aí está, tô bem, né? Que bom, doutor. O senhor foi ótimo, fecha o extrato. Aí deu mais algum problema, de novo. Pronto. Tá abre o extrato, tem aquela conta lá, parecida com a do Fábio Piperno, né? Tem no computador. Vários e vários dedos. Aquela setinha que fala assim, veja na linha de baixo. É como diz Bruno Prado, a parte mais sensata da família. Com a grana dessa aí, mas correndo. Isso aí, gente, o que as pessoas esquecem é que isso aí é a profissão dele. Lógico. É assim que ele vai botar dinheiro em casa. É dessa maneira que ele vai viver. É assim que ele vai sustentar. Não sei se tem filhos, família, às vezes até tem um monte de pessoas da própria família que o cara ajuda. E daqui a pouco acaba a carreira dele. Se ele não juntar ele vai ter problema. Então, tem prioridade absoluta. Da carreira de jogador de futebol, no meu modo de entender. A grana, quanto é que ele vai ganhar? Não, e o clube? Não, o clube está bem lá atrás. Grana, local onde ele vai trabalhar, pagamento em dia. Aí vamos ver o clube.